nossa aula de geografia de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o composto orgânico e o condicionador de solo, tá? Envolvendo o projeto Meio Ambiente, onde nós estamos trabalhando a compostagem. Vocês já sabem que o objetivo da compostagem é transformar o material orgânico em humus, concentrando de forma equilibrada os nutrientes para as plantas, tanto os nutrientes macros quanto os nutrientes micros, tá? Além de dar estrutura e vida ao solo, reutilizando o lixo orgânico, os restos de alimentos que seriam jogados fora de nossas cozinhas, certo? Quando se aplica o composto orgânico no solo, você possibilita a criação de micro-organismos poderosos que irão fornecer na quantidade certa e constante todos os nutrientes de que suas plantas precisam. Preparar a terra para o cultivo significa que teremos que transformar um solo pobre em micro-organismos e material orgânico em um solo fértil em nosso jardim e nas nossas hortas urbanas, tá? Principalmente nas hortas urbanas, dando mais vida e saúde para as plantas. Você pode adquirir em lojas especializadas os compostos orgânicos que são certificados por instituições como a Associação de Agricultura Orgânica, o Instituto Biodinâmico, a Associação dos Produtores de Agrícola Natural, que garantem que o composto é 100% orgânico, tanto no processo quanto na inserção, tá? Ou como na composição, tá? Desta forma, não possuem aditivos sintéticos, os quais podem provocar a morte dos micro-organismos, certo? Impossibilitando a sua multiplicação, ok? Importante lembrar que o composto orgânico não é lixo. De forma prática, limpa e econômica, reutilizando as sobras da sua cozinha e do seu jardim, você terá alimento suficiente para suas plantas e hortaliças. Todo o solo fértil das matas nativas se alimentam da própria floresta, tá? Todo material é feito de material orgânico e composto. E o processo é nada mais que a transformação dos restos orgânicos, né, as folhas da mata nativa, em humus, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o condicionador do solo. O condicionador de solo é um produto que tem a finalidade de melhorar a característica física, química e biológica do solo. Não é um meio de cultivo como substrato, e sim um reforço às propriedades do solo, entendeu? O condicionador de solo, ele foi desenvolvido para a restauração da fertilidade dos solos desgastados, proporcionando equilíbrio físico, químico e biológico, certo? É um composto orgânico que concentra uma grande quantidade de material orgânico. O composto é resultado da fermentação de materiais orgânicos que resulta em humus. Entende-se a fermentação como um processo de transformação material orgânico e micro-organismos, que são as bactérias. Por meio do processo de fermentação aeróbica, se transforma no composto orgânico, né? Então, nós fazemos a compostagem. Ela pode ser feita numa propriedade rural, na residência, em escolas e até mesmo em um apartamento, utilizando dos restos de alimentos crus oriundos do preparo das refeições, como restos de verduras não temperadas, as folhas danificadas. O importante ainda é saber que nesse processo de fermentação, uma grande quantidade de calor é gerada. No processo de fermentação, atinge altas temperaturas, 70 graus no mínimo, o que esteriliza o material, eliminando os vetores de doenças como fungos, nematóides, bactérias nocivas e neutralizando a semente das ervas invasoras. Como podemos ver, o composto orgânico condicionador de solo é a melhor opção que temos para reforçar e garantir a fertilidade do solo. Importante observar é que nas matas nativas produzem o seu próprio composto. A constante queda de folhas, galhos de árvores velhas, como outros materiais que se depositam no solo das matas, passam pelo processo de decomposição, umificação, mineralizando os nutrientes para as
plantas. Olha só que interessante. E não é só isso, certo? As folhas secas que se depositam junto aos troncos, colorindo de diversas cores, tons, né, de amarelo, marrom, vermelho, os nossos campos, os bosques, as praças, os jardins, até mesmo o fundo dos quintais, não são apenas um espetáculo para os nossos olhos, não é só bonito de se ver, sabe? É fato de material que se desprende das árvores e protege as raízes das intempéries, forma e nutre o solo que alimenta as plantas. Então, acaba sendo um alimento natural das plantas, ok? Continuando aqui agora o nosso slides. Como utilizar o composto orgânico na formação do jardim? O composto orgânico deve ser utilizado na implantação de qualquer jardim, seja na formação de gramados ou canteiros. O composto deve ser misturado ao solo na proporção de 3 partes de solo para 1 de composto orgânico. Outra proporção é aplicada de 6 a 10 quilos por metro quadrado, misturando 25 centímetros de solo da superfície. Na manutenção do jardim, o solo de qualquer jardim sofre desgastes no decorrer do tempo. A compactação e o cansaço são processos naturais, tá? O composto orgânico deve ser utilizado para repor os nutrientes, estruturar o solo do seu jardim. Então, vamos imaginar assim. Vamos utilizar 3 kg por 2 metros, misturando a camada superficial com 20 centímetros de seus canteiros, ok? Então, olha só, preste atenção nesta dica. Agora, como utilizar o composto na horta? O composto é um ótimo adubo para a sua horta, tá? Misturando o solo comum de 3 a 5 quilos por metro quadrado antes de formar os canteiros. Importante é você saber que para o aproveitamento total da adubação, após a aplicação, mantenha os canteiros sempre úmidos, com regas diárias, ok? Bom, já preparamos o solo, então agora vamos para a montagem da horta, tá? Vamos aprender agora algumas dicas para a gente montar uma hortinha básica em casa, certo? Olha só, cultive a horta à meia sombra, tá? Onde o sol bata apenas por alguns momentos do dia. Procure molhar a horta sempre à noite, principalmente durante as estações mais quentes do ano, viu? No verão, recomenda-se molhar a horta uma vez por dia. Pare de molhar a horta assim que a água começar a sair pelas laterais, por baixo do vaso ou por baixo da lata, certo? Adube a horta pelo menos uma vez por dia, tá? E prefira retirar as folhas maiores, tá? Que as outras ainda estão em crescimento. Bacana, né? Agora, olha só, no plantio das árvores, o composto orgânico é o material orgânico que mais se assemelha ao humus natural gerado lá, nas matas nativas, ok? Portanto, nada mais indicado para o plantio de árvores ornamentais, nativas ou frutíferas, do que o composto orgânico. A dose correta do composto orgânico depende do tamanho da cova em que será plantada a sua árvore, certo? Então, gente, olha só, as árvores, elas desempenham uma importância muito grande na constituição de um jardim, uma vez que são as principais responsáveis pela formação de locais com sombra e pela melhoria da qualidade de ar. Então, para plantar corretamente, coloque a muda bem na vertical, observando a altura do torrão em relação ao solo e complete o buraco com terra, tá? E se a sua muda for plantada na calçada ou em algum lugar que tenha animais, faça um cercado ao redor dela com ripas ou madeiras ou arame, tá? Bom, e para que o nosso composto, né, para que o nosso solo mantenha-se fértil, fique fértil, nós precisamos seguir algumas regras da compostagem, tá? E olha só, prestem atenção em algumas regras. Os materiais podem ou não ser utilizados em seu composto, você precisa saber quais são. O uso de ativadores, tá? Eles aceleram o processo, eles dão início e aceleram o processo, tá? A relação adequada da água e do ar, esses elementos é o que dão vida, tá? A proporção correta dos restos de alimentos, tá? Mais os ativadores. E a temperatura, gente, o controle da temperatura é muito importante no processo da
compostagem. Então, se nós observarmos bem esses elementos, tá? Nós vamos conseguir fazer com que a nossa terra fique fértil, mesmo sendo dentro de um apartamento, mesmo sendo dentro no quintal de uma residência, certo? Ou lá na agropecuária, né? Lá num sítio, num terreno maior, certo? Agora nós vamos para as nossas atividades do livro didático, Mudanças na Agropecuária, página 131 do livro de Geografia. Então, beijos para vocês e fiquem com Deus. Até amanhã.